ressuscitou ao terceiro dia, você é trigo. Mas se você não crê em nada disso, você é joio em meio ao trigo. Porque se você está na casa de Deus, o porquê de não passar pelas águas? Se você está na casa de Deus, o porquê de não acreditar que Cristo ressuscitou, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo é crucificado, morto pelo meu e pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Mas tem muita gente na casa do Senhor que não crê. Pode deixar sem fundo. Tem muita gente na casa do Senhor que não crê. Muita gente na casa do Senhor que não passa pelas águas. Está dando tempo ao tempo. Tempo para quê? Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Ninguém pode contar quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Só Deus sabe. Por que as pessoas dizem, eu vou esperar mais um pouco para mim aceitar Jesus, para mim passar pelas águas? Ora, reflita sobre o que se você é dessa metodologia de achar que vai esperar mais um pouco, reflita um pouco sobre essa frase, eu vou esperar mais um pouco para aceitar Jesus. Você acha certo o Cristo Salvador ser motivo de espera? Esperar o quê? Esperar o quê? Você deixar de fumar? Você deixar de prostituir? Você deixar de fazer fofoca? Você deixar de brigar com o seu cônjuge? É isso? Você acha que Cristo tem que esperar isso? Não, Ele não vai esperar e não tem que esperar. Porque sem Cristo, você jamais conseguirá abandonar o pecado que está em sua vida. Você precisa aceitar a Jesus. Você precisa passar pelas águas. Você precisa confessar que Ele é o único e suficiente Salvador de sua vida. E você precisa crer que Ele ressuscitou. Por que eu digo tudo isso para chegar em crer que Ele ressuscitou? Porque aqui na palavra que nós lemos, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 e 2, na sequência, você vai ver, como eu disse, havia joio em meio a uma igreja que crescia na fé. Havia joio. E essas pessoas começaram a duvidar que Cristo ressuscitou, que os mortos ressuscitariam. Eles começaram a duvidar que haveria ressurreição, que os mortos que os mortos ressuscitariam. Eles começaram a plantar isso em meio à igreja de Corinto. E olha só, Paulo vem alertar eles, não a eles que eram joio, mas eles também ouviram, mas aos que estavam na fé, como eu, como você hoje na casa do Senhor, ouvimos coisas e nós devemos filtrar os nossos ouvidos. Por isso é que oramos para que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos. Porque quando temos o Espírito Santo filtrando, nos alertando do que ouvimos, se nós ouvirmos essas coisas, nós não acreditaremos, pois nós acreditamos em Cristo Jesus. E isso implica em acreditarmos na ressurreição. Todos nós vamos ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. E Paulo alerta, olha, cuidado, vocês que dizem que Cristo, que os mortos não ressuscitam,
que nós não ressuscitaremos ao morrermos, vocês estão pecando contra Cristo, contra Deus. Porque se os mortos não ressuscitam, vocês não acreditam na ressurreição de Cristo. Pois Ele era vivo, Ele morreu, Ele ressuscitou. E Paulo vai trazer vários outros ensinamentos a esse povo incrédulo, a este joio. Se você não sabe o que é joio na Bíblia, o joio ele se assemelha ao trigo, o grão de trigo, que a gente faz a farinha de trigo, a farinha branca para fazer pão, ela vem do trigo. E o joio, a planta dele, ela é muito semelhante ao trigo, é idêntica ao trigo. E a gente não consegue, se você chegar numa plantação de trigo, você não vai com seus olhos conseguir discernir o que é joio e o que é trigo. Hoje, na casa do Senhor, você não consegue distinguir quem está adorando em verdade e espírito e quem está ali por estar, por conveniência, por um convite. Simplesmente está ali. Esse é o joio. O joio, você não consegue olhar nele e dizer, ó, esse é joio, aquele é trigo. É tanto que Jesus ensina, para colher o joio, deixe os dois crescerem juntos. O trigo e o joio crescem juntos. Mas na hora de colher, é que a gente vai ver quem tem fruto. Vocês estão pegando esta chave? Na hora de colher, é que saberemos quem é o trigo, quem dá fruto, porque o joio não dá fruto. E todo joio colhido em meio ao trigo que dá fruto, ele é arrancado e lançado ao fogo. Então eu te recomendo essa noite, aceite a Jesus, creia que Ele ressuscitou, creia nesse Cristo maravilhoso que tem mudado a vida de todo cristão, dando vida ao que era morto. Porque se você é joio, você será retirado, você será queimado. Mas se você passou a acreditar em Cristo, que Ele é o único e suficiente Salvador, você é trigo, você dá frutos, você será colhido aos braços do Pai. Amém? Glória a Deus. Mas Paulo alerta porque há esse murmurinho. Será que é verdade? Há ressurreição entre os mortos? Não, eu não acredito, viu? Realmente eu estou aqui nessa igreja, mas eu não acredito que um morto possa ressuscitar. Eu não acredito que vai haver ressurreição. Como vamos ressuscitar? Se nós já fomos enterrados, cremados, como Deus vai ressuscitar essas pessoas? É necessário que você creia. Paulo diz que o homem vai ressuscitar em corpo de glória. Nós temos corpo, temos alma, temos o Espírito, que é o sopro de vida que Deus assopra às nossas narinas. As narinas de Adão, lembra quando ele criou Adão? Ele assopra a narina de Adão e ele recebe o Espírito de Deus, dado por Deus. Não é o Espírito Santo, é o Espírito que é uma parte de Deus. Nós carregamos, nós conduzimos esse Espírito. E esse Espírito, ele milita contra o nosso corpo. É uma luta muito grande entre o nosso Espírito, o nosso corpo, a nossa alma. É por isso que jejuamos, para vencermos a nossa carne, para que o nosso espírito seja mais forte que a nossa carne. Então Paulo diz que ao morrermos, porque eles ficavam naquela dúvida, como é possível alguém que já, vamos ser bem claros aqui, já esteve em estágio de decomposição, que a terra já consumiu, como é possível alguém ressuscitar? Cristo ressuscitou ao terceiro dia.
ele era carne, né? Não havia sido consumido. Então eles pensam nisso. Cristo, tudo bem, pode até ter ressuscitado. Mas e nós? E o meu avô, a minha avó, como ele vai ressuscitar se nem corpo tem? Nem tem mais nada na terra. Aí Paulo diz que nós ressuscitaremos aqueles que são salvos. Lembrando isso, ressuscitaremos em corpo de glória. Nós não morremos, nós dormimos. E Paulo se refere a isso como um piscar de olhos para a volta de Jesus. Muitos de nós dormiremos e muitos serão arrebatados. E ao serem arrebatados, esses já vão em corpo de glória para a glória. Um corpo sem pecado, um corpo sem enfermidade, um corpo perfeito em glória. Coisa linda. Você quer isso para você? Leia a palavra do Senhor, aceite a Jesus e você terá um corpo de glória. Agora, se você morre antes da volta de Jesus, mas você aceitou a Jesus, você também receberá um corpo de glória. Você será restituído de um corpo de glória, um corpo feito para justificado, corpo justificado. Tudo que você fez de errado, na ignorância, na carne, ao ressuscitar, você que aceitou a Jesus, ao entrar na glória, você entra com um corpo de glória. E aí é só alegria, é só louvar o Senhor junto com os anjos. Mas se você está nessa de que Jesus, eu vou esperar para aceitar Jesus mais um pouco, eu vou levando aqui do jeito que está, né? Como se diz por aí, vou levando com a barriga até eu melhorar. Eu já disse, você não vai melhorar se você não estiver com Jesus. Você não consegue sair dos vícios, da prostituição, das mentiras. Você não consegue sair do engano se você não aceitar Jesus. Se Jesus não te orienta, se você não recebe, porque Jesus, ele subiu ao céu quando ressuscitou. E ele disse, eu enviarei o Consolador. Então, se você não recebe o Espírito Santo do Senhor, é impossível você conseguir abandonar as velhas práticas, os velhos erros, ou no que nós dizemos, abandonar ao pecado. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus. Eu te convido, faça o teste. É tão simples. Comece a ler a palavra do Senhor. Busque estar no meio a pessoas que servem verdadeiramente ao Senhor. Busque estar numa casa de Deus onde prega a verdade. Não busque as coisas deste mundo. A palavra do Senhor diz que as coisas desse mundo, a traça come, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Mas as coisas do céu, eles não conseguem. A traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. O que Deus tem para você, o que Deus abençoa você, é para você. Ninguém tira de você. E a maior bênção que Deus nos deixa é o Evangelho. Por quê? Porque se nós seguimos ao Evangelho, nós alcançamos a salvação. Se nós seguimos o Evangelho, nós estamos em Cristo Jesus. E Cristo Jesus está em Deus. Consegue ver esse degrauzinho, essa escadinha? Você segue o Evangelho, que é a palavra de Deus. A palavra é Jesus. O Evangelho é Jesus. É Jesus. É o Verbo que se fez carne. Está na palavra. Jesus é a palavra. Então, se você segue
a palavra, você está em Jesus. Se você está em Jesus, você está em Deus. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então você deve estar em Jesus. Você deve ler o Evangelho para chegar ao Pai, para ser salvo, para receber as bênçãos do Senhor em sua vida. Mas eu estou buscando a Jesus há muito tempo e a minha vida continua difícil. Eu quero te dizer que Deus procura adoradores em verdade, em espírito. Você tem que buscar a Deus, aceitar a Jesus, amando a Deus. Você tem que amar a Deus. Você não pode buscar a Deus pelas coisas que você almeja conseguir. Você não pode buscar a Deus querendo um carro, querendo uma casa, querendo saúde. Não. Tudo isso Deus te dá. Tudo isso Deus dá. O ímpio tem. O ímpio que não crê em Deus, ele tem carro, ele tem casa, ele tem saúde. Tudo isso Deus dá. Isso já é bênção garantida de Deus. Nós é que nos corrompemos e estragamos a nossa saúde, nós é que nos corrompemos e perdemos as bênçãos de Deus, porque não praticamos o Evangelho, porque não aceitamos a Jesus. Porque, como eu disse, se você aceita Jesus, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, ao ler a palavra, ele te dá o discernimento. Ele te diz o que é bom e o que é ruim para você. E aí você só escolhe o ruim, se você quiser. Então, se a sua vida está fracassada, mesmo buscando o Senhor, reflita sobre isso. Será que você está buscando o Senhor em espírito e em verdade? Por que em espírito e em verdade? Porque a nossa carne, como eu disse, ela luta contra o espírito. Toda vez que você for orar para falar com Deus, você vai sentir cansado, você vai sentir sono, você vai achar que não dá tempo, vai aparecer algo para não dar tempo realmente. Toda vez que você se levanta do sofá e fala: hoje eu vou na igreja, eu quero ouvir uma palavra, eu vou na igreja, vai chegar alguém na tua casa naquela hora, você não vai conseguir sair. Teu patrão vai te ligar, pedindo para você entrar mais cedo para ir no trabalho, e você acha que vai ter que dormir cedo hoje. A nossa carne luta contra o nosso espírito. O nosso espírito quer estar sempre na presença do Senhor. O nosso espírito quer estar sempre na casa de Deus. O nosso espírito quer estar sempre em comunhão, quer estar sempre orando, falando com Deus. Mas a nossa carne, não. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Quem já tentou orar e sentiu cansaço, sono? Glória a Deus. Não é verdade? Muitos, já aconteceu isso, de eu querer ir na igreja num domingo e chega a visita. E se quer saber, a gente tem que ser deselegante nessa hora. Se Deus chamou você para estar na casa dele, você acha que é mais importante fazer sala com uma visita? Não, nós temos que ter esse discernimento. Olha, meu irmão, minha irmã, meu parente, eu estou muito feliz que você tenha vindo à minha casa, mas eu estou na casa do Senhor. Vamos comigo? Aí se eles dizem: vamos. Nossa, que maravilha, que bênção, né? Mais pessoas para conhecer a Jesus. Às vezes dizem: não, nós não queremos ir não, nós vamos aqui te fazer uma visita. Aí você tem que falar: olha, que seja breve, porque eu tenho que estar ali na casa do Senhor, eu tenho que estar ouvindo uma palavra. Esse é o verdadeiro cristão, que adora em espírito e em verdade. Porque o que eu que digo, o principal mandamento que Jesus deixou para nós: amar ao próximo como a nós mesmos.
e amar a Deus acima de todas as coisas. E o Evangelho, ele é bem claro. Quando ele diz amar a Deus acima de todas as coisas, são todas as coisas. Todas no Evangelho é todas. Não é isso ou aquilo, são todas. E isso inclui casa, carro, emprego, escola, amigo, irmão, parentela. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus Cristo diz na palavra que no mundo teremos aflição, mas teremos que ter tranquilidade, porque Ele venceu o mundo. Ele está querendo dizer que Ele nos ensinou. Ele venceu o mundo e deixou ensinamentos para que nós vencêssemos o mundo. E Jesus, quando Ele esteve aqui, tudo que Ele buscava era a Deus. Tudo que Ele fazia era para Deus. Vocês observam na passagem que Lázaro é ressuscitado, Jesus tem o aviso de que Lázaro está numa doença muito grave e que ele vai morrer. É óbvio, né? Que Jesus, isso está claro na palavra do Senhor, a própria palavra diz que essa enfermidade era para a glória de Deus. Mas ele poderia ser glorificado se ele tivesse voltado naquele instante e curado Lázaro. Seria mais uma cura. Mas ele não volta na hora em que é avisado. Ele demora mais um pouco. Depois que Lázaro morre, é que Cristo volta à cidade de Lázaro para ressuscitá-lo. Então você observa que Jesus, ele priorizava as coisas que Deus mandava. O que Deus mandava Jesus fazer era em primeiro lugar. Esse é um ensinamento que Ele nos deixa. O que Deus coloca no seu coração é prioridade. Eu quero ir ao culto, eu sinto vontade de ir ao culto, Deus está me chamando, eu recebi uma palavra, eu recebi uma profecia de um homem, de uma mulher de Deus, que eu tenho que estar na casa do Senhor. Eu vou. Ah, mas o culto de semana é no horário da escola. Escola importante. Você precisa estudar, você precisa ser alguém na vida. Vai ao domingo. Não deu para ir na semana, porque você tem um motivo óbvio, não é a escola, é o trabalho. Você precisa do seu trabalho para o sustento. Escola é essa que Deus te deu, trabalho esse que Deus te deu. Então não dá para você estar na quarta-feira, na sexta-feira, mas ao domingo dá. Exceto aqueles que trabalham aos domingos, mas sempre tem um domingo por mês pelo menos, e tem uma folga na semana. Você tem que conciliar essa folga num dia do culto da sua igreja, num domingo do culto da sua igreja, porque foi Deus que te chamou. Ele nos amou primeiro, Ele nos chama por amor. Saiba de uma coisa, quando Deus chama você, seja tirando você de algo que você goste ou não, é por amor. Tudo que Deus faz, até o que você acha ruim, é porque Ele te ama. Deus faz tudo simplesmente porque Ele é amor. Mas Ele também é justiça. E a palavra diz: busco adoradores em espírito e em verdade. Se você não adora em espírito e em verdade, Deus não está buscando você. Comece a adorá-lo em espírito e em verdade. Comece a romper em fé. Romper as barreiras que têm impedido você de estar na casa do Senhor.
romper as barreiras que tem impedido você de estar orando mais, buscando mais, pregando mais. Rompa as barreiras do pecado. Há pecados na vida de muitos cristãos. Eu nem falo de pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, que não estão na casa de Jesus. Mas há pecados na vida de muitos cristãos, que eles já acostumaram com esses pecados. Eles não conseguem romper. E Deus é muito claro: pecado é pecado. Ele classifica muitos pecados, mas tudo é pecado. Tudo tem o mesmo peso. Aquela mentirinha, né? Aquela passadinha no boteco. Eu vou tomar uma cervejinha rapidinho aqui. Eu vou levar uma cervejinha para minha casa, porque eu não vou ficar bêbado, eu vou tomar só essa latinha aqui. Isso é pecado, meu irmão. É pecado. Essa roupa aqui que a minha mãe não quer que eu use. Minha mãe já falou: essa roupa aí está muito curta, está decotada demais. Mas tudo bem, minha mãe já foi trabalhar. Eu ponho, saio, a hora que eu voltar eu tiro, guardo lá. Mamãe não vai ficar sabendo. Papai não vai saber. Eu vou dar uma espiadinha aqui no celular. Me falaram que tem um vídeo no TikTok aí. É TikTok? É isso mesmo? Que é muito legal, tá bombando aí, né? Entre os meus amigos. Eu vou lá ver. Ninguém tá vendo. Minha mãe não gosta que eu veja isso, mas ela não vai saber. Eu vou dar uma espiadinha ali no Facebook. Uma fofoquinha. Eu vou postar uma foto minha sensual. E minha mãe não tem Facebook, minha mãe não vai ver mesmo. A palavra do Senhor, se liga nisso. A palavra do Senhor diz que se você está numa alta montanha, lá Deus está. Se você está num vale, num precipício, lá Deus está. Em qualquer lugar onde você colocar a tua cama, Deus lá está. Você acha que quando você está no quarto sozinho, no escuro, Deus não está lá? Ele está. Ele só não vai manifestar a glória dele naquele lugar. Você está no pecado, mas ele está vendo o que você está fazendo. Sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó não está vendo, mas Deus está. Se lá no seu trabalho, sua patroa, seu patrão, deixa o caixa um instantinho, né? Aí você vai lá e pega, vou pegar 50 centavos, que todo dia nem vai notar. Seu patrão nunca vai descobrir, né? É assim, não é? Você pensa, ele não vai saber, não vai fazer falta que 50 centavos do meu patrão. Saiba que Deus está vendo. Se você engana seu marido, Deus está vendo. Se você engana sua esposa, Deus está vendo. Se você engana seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, Deus está vendo. Se você joga o lixo da sua calçada na calçada do seu vizinho, Deus está vendo. Se você xinga, se você fofoca, Deus está vendo. Isso tudo é pecado. Tudo é pecado. Seguir a Deus é isso aí. É abandonar o pecado. E às vezes dói, né? Dói abandonar o pecado. Tem pecado que é gostoso, né? Pecado que é gostoso. Mas é pecado. E você vai para o abismo. Se você não sabe o que é abismo, é o inferno. Junto com Satanás, a terça parte dos anjos que caíram com ele, vai você que está no pecado. Nossa, essa palavra está muito dura, você está sendo muito duro. Eu disse que essa é uma igreja que prega a verdade.
Nós não vamos pregar nada aqui para massagear o seu ego, como diz a nossa pastora. Nós não vamos pregar nada aqui. Nós pregamos a verdade. Se você não gosta de ouvir a verdade, eu tenho uma notícia para te dar. Se você diz que ama a Deus, ama Jesus, mas não vai na igreja porque não gosta do que lá é falado, do que lá é proposto a viver, você não gosta de ouvir a verdade. Eu tenho uma notícia. A verdade é Jesus. E não sou eu que estou dizendo, não sou eu. Se você olhar a palavra do Senhor, lá vai estar bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Se você não gosta de ouvir a verdade pregada nas igrejas, na casa do Senhor, a verdade, você não gosta de Jesus. 3 pezinhos, um tripé. Igual nós temos aqui um tripé para segurar o celular. 3 pezinhos. Caminho, verdade e a vida. Esse é Jesus. Esta é a fórmula para se chegar ao Pai, ao Criador, a Deus. Se você tira a verdade, não gosta da verdade que é falada naquela igreja. Aquele evangelista falou algo que me ofendeu. Eu não gostei. Você tirou a verdade. Quando você tira um pezinho do tripé, o que acontece? Ele fica em pé? Não, ele não fica em pé. São 3 pezinhos. Se eu tiro 1, 2 não sustenta, ele cai. Então não adianta você dizer que está no caminho, que você tem vida, se você não pratica a verdade. Você está morto espiritualmente. Porque quando você não aceita a verdade, você não pratica o que está no Evangelho. Sem Evangelho é morte espiritual. E mais para frente vai ser física. Então comece a ouvir a palavra do Senhor, a verdade, a verdadeira palavra do Senhor. Procure um templo, uma casa de Deus, onde é pregado a verdade. Não procure o que te faz tranquilo, o que te faz feliz. Quer uma notícia? Quer uma dica? Se você entrar num templo do Senhor, e se diz um templo do Senhor, você ouvir a palavra e sair de lá do mesmo jeito que entrou, lá não tem o Senhor, lá não tem o Espírito Santo. Se você ouvir a verdade, e a verdade não te feriu, ela não te machucou, porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados, ela entra, ela penetra, ela faz disserção entre o pecado e a verdade, e a vida. Ela consegue, ela corta, então ela fere. Se a espada de Deus não está te ferindo, não tem Deus nesse negócio. Agora, se você for na igreja, ouvir a palavra, você se machucar, você sair dali, eu tenho que mudar. O que eu estou fazendo é errado. O que Deus falou através daquele homem, através daquela mulher, é o que acontece comigo, é o que eu tenho feito de errado. Aí tem Deus. Agora, se você sai de lá do jeito que entrou, sorrindo, saltitante, né? Amanhã você encontra os seus irmãos, e você não está nem aí para a vida deles, você não se importa se eles têm o que comer, se eles não têm. Você não se importa se eles estão no erro, você vai chegar lá e falar, não faz isso, irmão, você sabe. Olha o que a palavra falou ontem, né? Nós não devemos fazer isso. Porque a palavra do Senhor também diz que nós
devemos andar em comunhão, devemos estar juntos, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Por quê? Porque quando um cair, o outro estende a mão e ajuda a levantar. Então, se você vê um irmão, que você sabe que ele é um irmão, que ele é da sua igreja, que não seja, que ele seja crente, mas que ele está dando mau testemunho de uma vida cristã, você tem que exortar. Mesmo que ele fique bravo com você. Mas você está fazendo a sua parte. Olha, irmão, você está sujando o nome de Cristo. Você está jogando o nome de Cristo na lama. Não faz isso não. Não faz isso não. Eu conheço você, eu sei que você é conhecedor da palavra. Não faz mais isso não. Muda a sua história. É o que você tem que fazer. Agora, se você vê e dá de ombrinhos, não se importa, a vida é dele, ele faz o que ele quiser. Eu estou cumprindo a palavra. É ele que age desse jeito. Aí você está errado. Você está pecando junto com ele por omissão. Se o teu irmão não quer ir para a igreja, vai na casa dele, vê o que está acontecendo, fortalece ele. É para isso que Deus diz: ou levanta o outro quando cair. Se o seu amigo na escola mudou, está andando com más companhias, anda falando palavras inadequadas na boca de um cristão, anda dando mau testemunho, diz que vai na igreja com os pais, chega na escola, faz tudo errado, ouve músicas do mundo, assiste filmes do mundo que ensinam coisas erradas, caminha por caminhos errados que um cristão não caminha mais. Se os seus amigos estão desse jeito na sua escola, no seu trabalho, exorta, que isso vai ser cobrado de você no livro da vida. Olha, João, naquele dia Maria estava fazendo algo de errado, muito errado perante o Senhor. Ela deu mau testemunho do que é ser cristão, e você passou, viu e fingiu que não viu. Vai ser cobrado de você, pode ter certeza disso. Eu ouvi uma história de um pastor amigo meu, eu espero que ele esteja nos acompanhando neste momento. Eu ouvi uma história que ele me contou que eu fiquei impactado, eu gostei. Eu vou tentar resumi-la rapidinho, eu gosto desses testemunhos. Havia um pastor, e ele levantou um membro da sua igreja. Vamos colocar, nós tínhamos um pastor e ele levanta um evangelista. E o evangelista está pregando, ganhando almas. E os outros irmãos da igreja começam a observar e começam a procurar coisas erradas naquele irmão. Começam a julgá-lo, começam a jogar palavras de maldição, a orações contrárias a esse irmão. O que acontece? Chega num tempo em que esse irmão, ele já está fraco, de tanta retaliação, por amigos, irmãos, joios, lembra do joio? Joios da igreja, que julgaram, blasfemaram, falaram coisas, deduziram coisas daquele irmão, e ele foi ficando fraco. E num certo dia, eles procuraram tanto achar algo errado nele, que eles conseguiram. De tão fraco que esse irmão ficou, um dia ele foi visto na porta de um motel por esses irmãos que buscavam erro nesse irmão. E eles ficaram ali quietinhos. Eles vinham de carro e viram o carro do irmão ali. Quando esse irmão adentra um motel com uma moça, se você não está entendendo, saiba que um cristão não casado, ele não pode ter relações fora do casamento.
Isso é um pecado. Isso se chama fornicação. Se você é casado, perante Deus, perante o homem, o mais exigido é de Deus que você case no cartório, você está certo. Você pode coabitar com sua esposa. Mas se você é um cristão que não é casado, não passou pela lei dos homens, você não pode ter relação, seja você homem, seja você mulher. Você não pode ter relação fora do casamento. Você está em fornicação. É um pecado. Mas este homem não casado foi visto por irmãos da igreja entrando no motel com uma moça. E sabe o que eles fizeram, esses irmãos? Eles festejaram. Conseguimos. Olha lá, falei que ele não era tão santo? Olha lá, quero ver o pastor bajular ele agora, quero ver o pastor defender ele agora. Aí a primeira coisa que eles fazem, saem daquele lugar e vão até o pastor. Chega lá no pastor, pastor, eu preciso falar com o senhor, tem uma coisa muito grave que aconteceu. Sabe o fulano de tal? Nós acabamos de ver ele entrando com uma moça no motel. Imediatamente o pastor começou a chorar. Olha o que faz um homem de Deus, um homem que conhece a verdade e que sabe a vontade de Deus. Ele começou a chorar. Aí os irmãos começaram a falar entre si: nossa, ele gostava mesmo dele, porque ele está chorando, porque, nossa, olha, ele ficou arrasado com a notícia, ele ficou muito decepcionado, olha como ele chora. Aí eles perguntam: pastor, e o que o senhor vai fazer? Por que o senhor está chorando? Aí o pastor diz: eu estou chorando por vocês, pela atitude de vocês. Porque talvez se vocês tivessem se reunido e tivessem ido até ele e falado para ele que aquilo era um pecado, que ele não devia fazer aquilo, que ele era um homem de Deus, ele estava dando mau testemunho, ele estava jogando o nome de Deus na lama, talvez ele tivesse mudado de ideia, teria se arrependido e não teria cometido esse pecado. E no entanto, vocês estão aqui felizes em me dar essa notícia. Então vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Nós devemos exortar os nossos irmãos quando eles estão pecando contra a palavra do Senhor. Não tenha medo de falar no seu trabalho com o seu irmão que ele não deve pegar dinheiro no caixa, não deve comer uma paçoquinha escondida. Não tenha vergonha de falar do seu irmão, ele parar de cobiçar a mulher do próximo. Não tenha vergonha de falar para sua amiga, sua irmã, para que ela não tenha relação, para que ela tome cuidado com esse namorado. Fale para ela: primeiro é melhor que vocês orem, que vocês conversem entre si e vão orar para ver o que Deus tem para vocês, para Deus abençoar esse relacionamento. Não tenha relações fora do casamento. Amém? São pecados, irmãos, que às vezes nós cometemos. Eu digo nós porque é muito comum no meio cristão alguns pecados passarem em branco, né? Até mesmo uma fofoquinha, né? Nossa, olha lá, você viu a irmã? Já é uma fofoca. Deus não gosta de fofoca. Fofoca para Deus é pecado. Pecado cheira mal diante de Deus. Então eu convido vocês a não serem joio, sejam trigo. Trigo dá fruto. Fruto se faz farinha, farinha se faz pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Vamos ser trigo e vamos cortar o joio. Vamos fazer separação do joio. Quando você vê alguém na igreja falando mal do seu pastor, falando mal do louvor, falando mal do irmão, exorta. Irmão, você está falando de uma pessoa que é de Deus.
Ah, mas o pastor é isso, é aquilo. Não, mas ele é ungido por Deus. Deus escolheu ele, Deus levantou ele. Ele é o nosso pastor. Se ele está no erro, é entre ele e Deus. Se mais grave for o erro, você saia da igreja. Se você acha que aqui não é para você, saia da igreja, mas não denigre a igreja. Porque tudo que é num templo de Deus, real de Deus, foi Deus quem fez, foi Deus quem deu, foi Deus quem colocou. Se eu sentar nessa cadeira aí, falar, nossa, cadeira ruim, fraca, barata, nossa gente, não dá para comprar uma cadeira melhor não? Saiba você, quem deu essa cadeira foi Deus. Não foi a pastora, não foi o evangelista que comprou não, foi Deus. Deus que Deus está botando defeito numa coisa de Deus. Amém, meus irmãos? Saiba que quando você está na casa de Deus, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Não julgue o seu irmão, não julgue a sua irmã. Exorte, exorte. Se você viu que está no erro, dê uma palavra, né? Se quiser, use até o evangelista. Olha o que o evangelista pregou. Manda esse vídeo para alguém, se quiser compartilhar. Olha o que foi pregado ali. Você está no erro. Né? Davi tinha tudo para herdar o reino de Israel. Mas ele tinha a sabedoria. Ele sabia que de uma forma ou de outra, ele seria o novo rei de Israel. Porque Deus já havia profetizado na vida dele e ele cria naquela palavra. Aí chega um dia que ele encontra Saul desguarnecido, dormindo. Era só ele chegar lá e cravar a espada no coração de Saul. Foi a sugestão dos seus seguidores, dos seus soldados. Agora está aí, ó. Deus está te entregando Saul na sua mão. Vai lá e mata ele. Aí ele fala: jamais tocarei no ungido do Senhor. Saul, que perseguiu Davi, queria matar Davi. Aí ele diz: nunca, jamais tocarei no ungido do Senhor. Pega isso para você. Jamais fale mal do ungido do Senhor. Jamais ataque o ungido do Senhor. E sabe o que acontece com Saul e Davi depois disso? Davi corta um pedacinho da roupa de Saul, da capa, sobe na distância dele, de lá ele grita, Saul acorda e vê Davi. Aí ele está com uma veste de Saul na mão, ele fala: você está vendo, Saul? Hoje Deus me entregou você nas minhas mãos. Se eu quisesse, eu teria matado você. Mas eu não fiz, porque você é um ungido do Senhor. E sabe qual foi a reação de Saul? Ele parou de perseguir a Davi. Ele nunca mais perseguiu a Davi, nunca mais quis matar Davi. Mas Deus já tinha a promessa na vida de Davi. E para que isso se cumpria, Saul, em batalha, já sem a cobertura de Deus, sem a unção de Deus, Saul é ferido e morto. Ele é morto numa batalha. Então Davi vem a ser o novo rei de Israel. Será que Davi seria o novo rei de Israel se ele tivesse matado o ungido de Deus? Levantado por Deus? Será que você vai ser pastor, evangelista, missionário? Você vai ser um levita, vai louvar no altar do Senhor, fazendo o que está fazendo, tocando no ungido do Senhor, falando mal do ministério de louvor, falando que você faria melhor, você tocaria melhor, você louvaria melhor, falando que você pregaria melhor? Será que Deus vai te colocar nesse altar por isso? Pense nisso. Amém? E creia que Jesus é a verdade, o caminho, é a vida. Jesus ressuscitou e que os mortos ressuscitarão. Naquele grande dia,
é que Jesus voltar, pegar os seus. Quem são os de Jesus? Quem passou pelas águas, quem falou a verdade, quem pregou o Evangelho, quem não se corrompeu no pecado, voltou a pecar. Esses são os de Jesus. São os escolhidos que Ele virá buscar no grande dia. Vai arrebatar, vai levar com Ele. E aqueles que estão mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. Então não tenha dúvidas, existe a ressurreição. Jesus ressuscitou e Ele voltará. Maranata, Jesus, Ele voltará. Amém? Glória a Deus. Amém. Todos creem que Jesus ressuscitou? Amém. Todos estão dispostos a abandonar o pecado? Glória a Deus. Seja ele pecadinho ou pecadão? Todos estão dispostos a pregar o Evangelho, a falar para o nosso irmão que está caindo, erguer o braço, dar uma mão para ele, levantar ele, ajudar ele, exortar ele? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a palavra que Deus nos trouxe hoje. Eu estou muito feliz, porque Deus já estava manifestando a glória dele na minha vida desde os louvores. Desde os louvores. Eu vinha sentindo uma dor muito forte no meu braço. Eu achava que eu iria infartar. E em meio aos louvores o Senhor me curou. É isso que Deus faz na vida de um cristão. E eu creio, em nome de Jesus, que você que está na igreja, se tinha algo, Deus te curou, te libertou. E você que está aí nos acompanhando, você será curado, liberto. E eu espero grandemente um dia você estar aqui na nossa presença. Mas enquanto isso não acontece, continue crendo e buscando o Senhor. Leia a palavra e entregue sua vida a Jesus, para que no grande dia nós estejamos lá dizendo que Ele é santo, 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 junto com os anjos. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma oração por todos, todas as ovelhas. Vocês são ovelhas do Senhor, e o Senhor nos coloca vocês como ovelha para que nós cuidemos. Então vocês são ovelhas de Deus, entregues a pastores de Deus, e nós amamos fazer isso, porque o nosso galardão vem de Deus. Deus vai nos dar um galardão, nós cremos nisso, através da vida de vocês, né? Olha, Deus vai ficar muito feliz no dia que chegar no céu e Ele vai falar: nossa, pregador, quantas almas você impactou, que alegria você me dava. Isso é um galardão maravilhoso de Deus, né? É por isso que eu digo, não nos encantemos com as riquezas desse mundo, mas esperemos no que Deus tem para nós. Aleluias. Vamos orar? Te convido a estar vivendo essa oração, que você entre de coração, em espírito, em verdade, para que Deus venha te curar, venha te libertar. Se tem alguma pessoa que você quer que ela seja curada, seja liberta, seja salva, que não está nos caminhos do Senhor, ore, busque por ela agora, nesse instante. Creia que Deus vai fazer o milagre acontecer. Creia que Deus vai dar o livramento, vai dar a cura. Ore com as suas palavras. Eu vou estar aqui orando, mas você vai confirmando, vai orando com as suas palavras. Vai pedindo ao Senhor pelo seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, pelo seu vizinho, pelo seu prefeito, pelo seu presidente. Peça para quem você quiser. Você que tem um discernimento do que é amar ao próximo. Peça para o seu inimigo, aquele que te fez mal. Peça para ele tirar desses maus caminhos. Isso é bênção sobre a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus?
Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, maravilhados pela Tua glória, pela Tua graça sobre esse templo, sobre essa casa, nós estamos, Pai, diante de Ti. E nós viemos agora, Senhor, orar para que o Senhor continue esta obra, Pai. O Senhor já começou em meio aos louvores, que o Senhor continue agora, Senhor. Pai, que onde houver um homem, uma mulher do Senhor, onde houver um filho, uma filha do Senhor, tenha misericórdia nesse instante, Pai. Para que ele estiver sofrendo, estiver numa cama, estiver com dor, enfermo, que estiver desempregado, aquele casal que está brigado, tramando um divórcio, Senhor, aqueles que estão sendo cativos de Satanás no vício, nas drogas, na prostituição, Pai, na fofoca, na miséria, Pai, entra com provisão, entra com cura, entra com libertação nessas vidas, Pai. Ô Pai, vai tocando o coração de cada um que está ouvindo a Tua palavra, a Tua voz, que está ouvindo, que está clamando ao Senhor agora, Pai. Eu não sei o que esse homem, o que essa mulher, essa criança está pedindo agora, Pai. Mas, Pai, vem com provisão na vida dele, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, tem alguém nesse instante, Pai, que está tramando em arrancar a própria vida, porque não vê mais saída para nada, não vê mais esperança, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que envie um anjo lá agora, Pai. Que essa arma caia no chão da mão dele, Senhor. E que ele não consiga baixar para pegá-la. Que ele caia de joelhos, Pai. E ele reconheça que só o Senhor é Deus e que o Senhor vai dar uma nova oportunidade para ele, Pai. Essa pessoa que está usando droga nesse instante, Pai, talvez esteja ouvindo a Tua palavra e na frente dela tem um cigarro de maconha, tenha algo ali, Senhor, que ele vai usar depois. E ele pediu a última chance para que o Senhor toque nele, para que ele saia desse vício, porque ele já não tem mais forças. Ele não consegue sozinho, como eu disse, sozinho ele não vai conseguir, Deus. Mas ele está clamando a Sua ajuda, Pai. Eu peço ao Senhor que liberte ele, Pai, que ele tenha nojo das drogas nesse instante, nojo da maconha, Senhor, nojo do crack. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai agindo nessa vida, Pai. Pai, tem casais separados um do outro, Pai, por obra do maligno, Senhor. E nós sabemos, Pai, que o que o Senhor uniu, aquele que o Senhor abençoou, o Senhor casou, o homem não separa, nada separa, Senhor. E o Senhor não quer o divórcio, Pai. Nós pedimos, una essas pessoas nesse instante, Pai. Faça algo maravilhoso na vida de cada um e coloque lado a lado, Pai. Restitui essa família destruída, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido e poderoso. Onde houver um homem e uma mulher que não tem trabalho, que as coisas estão ficando difíceis, o aluguel está vencido, não consegue pagar, não consegue comprar gás, está sem luz, está sem água, Pai. Abre as portas para essa pessoa que está clamando agora, Pai. Essa pessoa está em desespero, vendo seu filho chorar, que quer pelo menos uma bolacha para comer, ele não tem dinheiro para comprar, Pai. Abre as portas, ele está clamando agora, Pai. Ouça o Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Aquela pessoa que está pedindo um sinal, Senhor. Está pedindo um sinal para entrar na vida cristã, porque ele não consegue ter fé. Como aquele homem que tinha o seu filho endemoniado, disse a Jesus: Senhor, eu creio, mas ajuda a aumentar a minha fé. Há pessoas nesse instante, Pai, que elas estão dizendo: Senhor, eu creio, eu acredito, mas eu não consigo ter fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Essa pessoa está dizendo: aumenta a minha fé para que eu venha Te buscar. Deus, ouça, faz um milagre nesta casa, nesta vida, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor está sentado no mais alto e sublime trono, e que de lá o Senhor ouve, Senhor, o clamor dos Teus filhos. E o Senhor se levanta e se inclina para nos abençoar. Eu peço, Pai, assim como o Senhor tem abençoado a minha vida, a minha casa, a minha família, Senhor, as nossas ovelhas, abençoa esse que está fora dos caminhos do Senhor, esse que saiu e não consegue voltar, esse que nem conseguiu entrar porque não crê, esse que viu o mau testemunho de um outro cristão
E ele disse: eu não quero ser crente porque, olha aí, a vida que esse crente tem, eu não quero isso para mim. Pai, limpa o coração, abre os olhos espirituais dessa pessoa, que ele venha te aceitar através dessa oração, Pai. Nós pedimos, Pai, mais uma chance para essas pessoas, Pai. Abençoa essas pessoas, Pai. Liberta eles da mão de Satanás, Pai. E traga eles para as tuas mãos, para os teus braços, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui na tua casa. Mais um domingo de vitória. Muito obrigado, Pai. Eu creio que o Senhor está fazendo milagres nesse instante. O Senhor está operando milagres nesse instante. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Na beleza e na grandeza da tua santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.